E aí, beleza? Mais um vídeo de Photoshop e After Effects aqui no canal. Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como fazer essa montagem que você viu aí na thumbnail do vídeo, desse número com perspectiva, reflexo, sombra. E depois a gente vai fazer essa animação que tá passando aqui atrás de mim, lá no After Effects. Se você trabalha só com Photoshop, mas não trabalha com vídeo, pode ficar aí que esse tutorial vai ser bastante útil para você. Eu vou mostrar muitos detalhezinhos lá no Photoshop que vão deixar o seu trabalho mais fácil, mais editável. E se você trabalha com vídeo, melhor ainda, que eu vou mostrar depois como animar para que a animação fique bem suave e convincente dessa forma lá no After Effects. Beleza? Vamos lá! Bom, vamos lá fazer o nosso preço animado como vocês viram aí no começo do vídeo. Como eu já comentei com vocês algumas vezes aqui no canal, eu tenho trabalhado bastante atualmente com edição de vídeo. E um dos meus clientes, ele tem um canal no YouTube, onde ele faz unboxings de produtos eletrônicos, tablets, como nesse vídeo aqui, e entre outros. E aí no fim do vídeo ele sempre fala o preço do vídeo e eu faço aquela animação que eu mostrei pra vocês. Então como que eu faço aqui? Mais ou menos nesse ponto do vídeo onde ele fala o valor do aparelho. Então vamos fazer aqui como se fosse R$1000. Então, o que eu faço? Nesse ponto onde ele fala o preço é onde eu quero que entre o valor aqui com aquela animação, com aquele reflexo e com aquela sombra. Eu tô aqui no Premiere Pro, né? Onde a base da edição é feita no Premiere. Eu pego algumas coisas do Photoshop, faço alguns efeitos no After, mas no final tudo é feito aqui no Premiere, né? Tudo é finalizado aqui no Premiere. Então aqui no Premiere, estou aqui no frame onde ele fala o preço, então eu preciso pegar exatamente esse frame para encaixar na perspectiva certinha lá no Photoshop. Então eu clico aqui em Export Frame, ele vai exportar no meu desktop um JPEG do meu frame aqui, clicando nessa câmerazinha aqui, beleza? E aí eu abro esse frame aqui direto no Photoshop. Então eu vou criar aqui em cima o preço com essa perspectiva. Só que esse aqui é um efeito que eu vou usar sempre. Não é um efeito que eu vou fazer só nesse vídeo. Todo vídeo tem esse momento que aparece esse efeito. Eu vou criar praticamente um template desse efeito para que eu use ele sempre. E eu vou fazer isso usando os Smart Objects. Caso você não entenda nada sobre Smart Objects, tem um vídeo aqui no canal só falando sobre isso. Eu vou deixar ali no card para você dar uma olhada. Mas os Smart Objects vão ajudar muito a gente a fazer isso aqui. Se você já conhece Photoshop, você já tem costume de baixar templates, você sabe que os templates eles sempre vêm em Smart Objects, né? Mesmo que ele, por exemplo, trabalhando com um template de cartão de visita, ele vem com aquela perspectiva toda, assim, aí você clica no Smart, ele vem retinho. É exatamente isso que a gente vai fazer aqui. Vou criar um template desse efeito, porque eu vou usar ele sempre. Eu vou pegar aqui a minha ferramenta texto e vou colocar aqui o preço. Vamos supor que esse tablet custa R$1000. Certo, fiz o texto aqui, já está na fonte certa do padrão do canal aqui do meu cliente. Vou acertar aqui o tamanho. E aí, antes de eu fazer a perspectiva, eu já vou criar o reflexo e a sombra. Então, assim, o reflexo, como eu quero fazer um template, quando eu for alterar esse texto aqui, eu quero que o reflexo altere junto, para não ter o trabalho de ficar alterando um e outro, ou então tem que ficar jogando o reflexo fora e duplicando, fazendo de novo o efeito. Não, eu quero fazer isso só uma vez. Então como que eu vou fazer isso? Antes de eu duplicar a layer para fazer o reflexo, eu vou converter essa layer em Smart Object. Agora eu vou dar um Ctrl J para duplicar e vou dar um Edit Transform Flip Vertical. E vou posicionar aqui embaixo certinho para criar o reflexo. Vou dar uns toquinhos para baixo assim. Beleza. E aí aqui eu vou criar o efeito de reflexo com máscara. Então aqui com a minha layer do reflexo selecionada, eu vou aplicar uma máscara. Vou pegar aqui a ferramenta gradiente. Um gradiente normal assim, ó, do preto pro branco mesmo. Linear. Vou pegar lá de cima até embaixo assim, ó, para que só o final do gradiente apareça na máscara. E aí fica com esse efeito de reflexo bonitinho aqui. Caso você também não entenda muito sobre máscaras, tem um vídeo aqui no canal só falando sobre isso. Vou deixar ali no card para você assistir. Então o que é legal disso, de eu ter feito dessa forma? É que se eu vier aqui, ó, der 2 cliques no meu Smart Object e mudar o preço aqui, por exemplo, de 1000 para 100 e salvar isso aqui, veja só o que acontece. Ele já muda tanto o meu preço quanto o meu reflexo. Então estou poupando o trabalho para o futuro. Então eu vou voltar aqui para R$1000. Confirmar, salvar, voltar aqui, beleza. Agora eu vou só criar uma nova layer aqui, onde eu vou fazer a sombra. Fazer uma sombra bem simples, é só com a Elliptical Mark II aqui, ó. Eu vou fazer um oval aqui bem fininho. Dar um Alt Backspace aqui com preto mesmo selecionado. Vou posicionar ele certinho aqui, ó, bem na divisão aqui entre o reflexo e o texto normal. Vou mudar aqui para Multiply, que é o Blend Mode que eu sempre uso para a sombra. Vou deixar a opacidade com uns 35% e dar um Filter Blur, Gaussian Blur de leve aqui. Vai ficar uma sombrinha suave, porém perceptível. Agora eu preciso criar a perspectiva. Eu poderia até fazer esse 1000 aqui aparecer do jeito que tá aqui, já tá legal, mas eu gosto de criar uma perspectiva para dar a impressão que ela tá lá na mesa mesmo, para não ficar uma coisa tão falsa assim. Então, o que eu vou fazer? Eu poderia simplesmente selecionar esses três, dar um Ctrl T e trabalhar na perspectiva nisso aqui, ó. Certo?
dá certo também. Fazer a perspectiva aqui dessa forma. Só que acontece, amanhã ele vai fazer um outro vídeo, eu vou querer fazer isso aqui. Aí pode ser que a câmera lá esteja num posicionamento um pouquinho diferente. Então vamos supor que eu fiz a perspectiva assim, confirmei. Aí eu abro esse template que eu criei aqui para um outro vídeo e quero mexer na perspectiva. Aí quando eu seleciono de novo esses 3 objetos e dou um Ctrl T, ele perdeu a posição. Ele começou uma perspectiva nova. Isso aqui não... Tudo bem, dá para alterar aqui? Dá, mas isso aqui não me ajuda muito, entendeu? Então, o que é o ideal? Vou dar um Ctrl Alt Z aqui para voltar como era. Eu vou selecionar esses 3 objetos aqui e converter esses 3 em um único Smart Object. O que acontece? Eu dou um Ctrl T aqui, né? E aí, o legal desse Transform aqui por padrão, né? Ele só deixa eu alterar o tamanho aqui, só que se você segura o Ctrl, ele te dá uma maior liberdade. Eu posso pegar aqui nos cantinhos e alterar assim a perspectiva com bastante facilidade. Então, o que é legal? Eu vou acertar aqui a perspectiva do jeito que eu quero. Eu quero que pareça que esse 1000 tá de pé lá na mesa dele. Eu não vou inclinar tanto assim, deixar um pouco mais estreitinho assim, aumentar um pouco, dá para ficar maior. Acho que eu exagerei aqui. Beleza, confirmei aqui, ó. Vou puxar um pouco mais para cá só. E aí, beleza, vai entrar, a gente vai animar isso aqui, ele vai entrar lá e aparecer nessa posição. Só que acontece, amanhã ele me manda um outro vídeo, a câmera tá numa posição um pouquinho diferente, eu quero mexer nessa perspectiva. Como tá num Smart Object isso aqui, vou dar um Ctrl T e pronto, ele já vai vir aqui, ó, com a minha perspectiva aplicada. Então fica muito mais fácil de eu alterar essa perspectiva amanhã se eu precisar. Então, como eu falei, eu criei um template aqui. Então, como que eu faço? Como que eu faço para ter um acesso mais fácil a esse template? Eu uso aqui a janela Libraries. Então, aqui na janela Libraries, eu tenho uma biblioteca para cada um dos meus principais clientes. Então, eu tenho aqui desse cliente as cores dele, o logo dele. Então, aqui eu vou importar mais uma coisa. Eu estou aqui com isso aqui selecionado. Eu simplesmente vou clicar aqui no maisinho e vou pedir para ele importar o graphic. Eu não quero a cor, nada. Eu quero isso aqui, o graphic mesmo, que é, no caso, a layer do PSD que eu estou usando. Eu vou dar um add aqui e beleza, eu vou renomear isso aqui para preço. E aí, daqui para frente, toda vez que eu chegar nesse ponto do vídeo, eu vou exportar um frame, vou simplesmente pegar esse preço aqui, ó, clicar e arrastar e colocar a perspectiva que eu quero. Vou até jogar isso aqui fora, eu vou criar de novo como se eu já tivesse esse template pronto. Acabei de importar da minha libraries lá como se eu já tivesse feito. Então acertei a perspectiva aqui do jeito que eu quero. Confirmei, aí eu posso dar 2 cliques aqui na nuvenzinha, ele vai abrir aqui o meu Smart Object. Eu dou 2 cliques de novo aqui no preço, posso alterar, vamos supor que produto agora é R$1.200. Confirmei, fechei, salvei. Atualizou aqui, fechei, salvei, atualizou aqui o preço. Beleza, já tá, o meu template tá pronto, não preciso ter retrabalho para fazer. Então, a janela Libraries, assim, ela te dá muitas possibilidades, porque é muito chato, imagina, toda vez que eu for usar a cor, toda vez que eu vou usar o logo, esses arquivos que eu uso sempre, eu tenho que ficar abrindo arquivo antigo, ficar copiando e colando. Não, a janela Libraries está aqui para isso, para você criar os seus templates aí, facilitar o seu trabalho. Eu tenho um vídeo aqui no canal também só falando sobre a janela Libraries, caso você não conheça, vou deixar ali no card para você assistir. Beleza. Acertei aqui, deixar isso aqui um pouco maior. Agora beleza, a perspectiva tá me agradando mais. Esse frame aqui eu não preciso mais dele, eu só usei ele como base, né, para acertar a perspectiva. Salvei um PSD aqui dessa nossa montagem. Beleza, agora eu vou voltar aqui no Premiere, vou importar esse PSD, dá 2 cliques aqui, tá aqui meu PSD, importei, vou deixar nessa Merge All Layers mesmo, porque só tem uma layer, e tá aqui, ó, ele fica preto aqui na miniatura, porém esse preto significa fundo transparente, aí ele casou certinho aqui. Então posiciona aqui, enquanto ele estiver falando sobre preço, eu deixo aqui a layer na duração que eu acho. Acertei a duração, vou fazer essa animação no After Effects. Dá pra fazer no Premiere? Dá, só que no After ele é um programa próprio para fazer animação, ele me dá algumas opções a mais. Então, eu vou simplesmente clicar com o botão direito aqui e clicar nessa opção aqui, ó, Replace with After Effects Composition. Aí ele vai abrir o meu After Effects, ele abre a janela aqui para eu salvar, salvei já com o nome de animações. Eu só vou mudar o workspace aqui porque eu trabalho com, vocês sabem, com 2 monitores, tem até um vídeo aqui no canal falando sobre 2 monitores. Então eu vou puxar o meu preview aqui para esse monitor, para vocês enxergarem o que eu estou fazendo. Então aqui eu tô aqui na minha timeline, né? Só tem o meu PSD aqui e esse preto significa fundo transparente. Eu posso clicar nesse botão aqui no After, eu posso deixar o fundo transparente igual no Photoshop ou preto mesmo. Nesse caso aqui o preto é melhor para mim porque eu consigo enxergar, né? Como os números são brancos, fica melhor para eu enxergar. Eu vou fazer uma animação aqui
de 15 frames. Então eu vou colocar a minha agulha aqui no frame 15, que no frame 15 eu quero que ele esteja exatamente nessa posição, né? E aqui é uma animação simples só de position, então eu vou colocar um keyframe aqui no meu position, vou voltar lá no frame 0, vou colocar um novo keyframe, vou tirar um pouco o zoom assim, ó, colocar uns 25% de zoom. Eu posso alterar o zoom também só pressionando o Alt e mexendo para cima e para baixo no scroll do mouse, ó. Posicionar o zoom aqui, que eu preciso de um pouco espaço aqui, ó. Coloquei um keyframe aqui no primeiro frame do meu position e vou arrastar esse preço aqui para a posição inicial dele. Então aqui, ó, no frame 0 ele está lá fora e no frame 15 ele vai chegar aqui onde estou. A animação já está, né, na posição certinha que eu quero. Se eu dar um salvar aqui nisso aqui, quando eu volto para o Premiere, a animação já está feita. Só que percebam que essa animação, ela tá muito retinha. Não tá um negócio muito profissional, né? Sem contar que a posição não ficou legal. Parece que ela tá vindo meio de trás. Eu quero que pareça que ela tá vindo reta. Então eu só vou voltar aqui no keyframe aqui da posição inicial e puxar um pouquinho mais para baixo assim, ó. Vou dar um Ctrl S, voltar no Premiere. Beleza, a posição para mim já tá legal. Então voltando aqui no After, o que eu preciso agora, vou dar um fit aqui no zoom de novo, é deixar essa animação um pouco mais suave, uma coisa mais natural, não tão falsa assim. Então eu vou selecionar esses meus dois keyframes e vou apertar o atalho F9, que é a mesma coisa do que se eu tivesse clicado com o botão direito, vindo aqui em Keyframe Assist e dado esse Easy aqui, ó. F9. Aqui no gráfico de animação, dá pra você ver claramente o que aconteceu. Deixa eu dar um Ctrl Z assim, ó, e voltar. Antes ele tava uma animação completamente reta, ó. Agora quando eu seleciono os dois e dou um F9, que é um gráfico de velocidade da animação. Então aqui ele tá na posição inicial, aqui na posição final, e aqui é a velocidade. Ele saiu bem lentinho, ficou rápido e terminou lentinho. Aqui já tá bem melhor do que tava. Só que eu não quero que ele saia lento, fique rápido e termine lento. Eu quero que ele saia rápido, bem rápido, na velocidade máxima possível para essa distância e termine bem lento, para que ele chegue tipo escorregando bem suave, ó. Perceba ali, ó, no preview, ó. Ele sai rápido e chega bem lentinho. Aqui esses pontinhos, esses pontos aqui significam, ó, cada frame. Ó. Percebam que a cada frame a distância diminui. É exatamente isso que eu quero. Que nos últimos frames, ó, demore o movimento. Ele tá lentinho, 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 chegou. Então aqui eu já acertei o movimento. A última coisa que eu preciso colocar é o meu Motion Blur, né? Porque ele tá fazendo um movimento, mas só que ainda não tá tão convincente, porque quando você faz um movimento rápido assim, ó, se eu tirar uma foto da minha mão se mexendo, ela fica esse rastro. Esse rastro a gente chama de Motion Blur. Então você ativa esse botão aqui, ó, que habilita o Motion Blur e ativa o Motion Blur nessa camada. Então, ó, quando ele estiver no movimento mais rápido, ele vai simular esse rastro aqui, ó. E isso faz o movimento ficar muito mais legal, ó. Beleza. E aí eu só preciso fazer o movimento de saída, não preciso criar do zero. Eu simplesmente seleciono esses dois keyframes, dou um Ctrl C, venho aqui no final, dou um Ctrl V, clico com o botão direito neles dois, venho aqui em Keyframe Assist, Time Reverse Keyframes. Aí ele vai inverter os keyframes aqui e minha animação de saída já tá certinha. Se eu abrir o gráfico aqui, ó, ele tá já aqui ele sai lentinho e fica rápido no final, é exatamente isso que eu quero. É só eu posicionar os meus keyframes aqui, ó, no começo e no fim, salvar. Aí quando eu volto aqui pro Premiere e dou um play, ó, ele já tá com a animação certinha de entrada e saída com Motion Blur. Bem convincente. E o que é legal você trabalhar com todo o pacote, trabalhar com links, Smart Objects desse jeito, é que, por exemplo, fiz o meu vídeo aqui e mandei lá para o meu cliente aprovar. E aí ele me fala assim, Daniel, tá muito legal, só que o preço do aparelho não é 1.200, é 1.250. Aí, putz, tem que refazer tudo de novo? Claro que não. É só você vir aqui no Photoshop, abrir de novo aqui o arquivo, tá tudo linkado com o Smart Objects certinho. Vou abrir aqui o Smart Object do preço, mudar aqui o preço de 1.200 para 1.250, confirmo, salvo, fecho, pronto, atualizou o link. E aí quando eu volto lá para o After Effects, já está atualizado, já com a animação tudo certinho,
muito mais fácil, né? E aí quando eu volto aqui pro Premiere, ó, ele já tá com a animação certinha, tudo atualizado certinho. Então essa é uma tecla que eu bato bastante aqui no canal, né? Pra você sempre trabalhar com máscara, Smart Objects, tudo pra ficar o mais fácil possível pra você alterar. Principalmente se você não tá fazendo o trabalho que é pra você, o que é, na maioria dos casos, não é pra você, é pra algum cliente. Então você tá sujeito à alteração. Então você tem que pensar, você tem que projetar os seus arquivos para que as alterações fiquem as mais fáceis possíveis, se for uma coisa, por exemplo, nesse caso aqui, que é esse preço animado que eu uso em quase todos os vídeos de unboxing desse meu cliente. Não tem por que eu ficar fazendo isso aqui do zero. Eu fiz uma vez com Smart Objects, criei um template, joguei lá na minha janela Libraries e pronto. Na próxima vez que ele for fazer, eu simplesmente vou arrastar, editar o preço, jogar aqui, animar e pronto. Facilita a sua vida, tempo é dinheiro, facilite a sua vida aí também, trabalhando desta forma. Beleza? Então você viu aí como os programas da Adobe trabalham muito bem juntos. Se você trabalhar dessa forma, com os arquivos linkados, os arquivos lá sempre com máscara, Smart Objects, as alterações, as futuras edições para você vão ficar sempre muito mais simples. Se você gostou desse vídeo, se ele foi útil para você, deixe seu like, que isso ajuda muito na divulgação do vídeo do canal. Se inscreva para receber os próximos vídeos, todas as segundas e quintas às 11 da manhã tem vídeo novo aqui. E te convido para conhecer o Apoia-se aqui do DS Tutoriais, que é uma forma de você ajudar o canal a crescer, a continuar e ganhar uma recompensa simbólica. Por isso, se você quiser ver como ajudar e as recompensas, é o primeiro link aqui da descrição, ou então esse link que está aparecendo agora aí na sua tela. Beleza? Valeu, abraço!